O meu nome é Carrigan, sou iniciado na tradição alexandrina da Witchcraft. Há quem não goste muito desta definição, meia portuguesa, meia inglesa, mas nós já começámos esta forma de dizer as coisas há muitos anos e continuamos sempre a fazê-la e, portanto, continuamos sempre a fazer da mesma forma. Tenho mais de 20 anos de prática na tradição ininterruptamente, portanto é bom dizer-se, não é? E tive 2 covens antes deste coven que tenho neste momento. O primeiro coven foi o Temple of Luna Matris em Salem, nos Estados Unidos da América, e depois, quando nos mudámos para Boston, nós formámos um novo coven, o Queensberry Coven, no qual tu foste iniciado. Depois, quando nos mudámos para Portugal, acabámos por fazer um coven aqui em Portugal, o Coven de Tomar, porque é onde nós estamos, não é? Que é Tomar. O Coven de Queensberry, que foi, na altura, o último coven americano que nós tivemos, tomou o nome de Queensberry por causa da rua. Portanto, a rua onde nós vivíamos em Boston era a rua de Queensberry, e foi por causa disso que o coven tomou esse nome. Só para que fique claro, não é? Porque às vezes existem histórias que as pessoas inventam em relação ao que é. Eu sou o sumo sacerdote do Coven de Tomar, o que quer dizer que eu sou um terceiro grau dentro da tradição alexandrina da Wicca, se quiserem. Pronto, depois disto há várias formas de se dizer a mesma coisa. Sou o Lúcio. Quanto tempo de iniciação? Eu acho que são já 8 anos, mais ou menos. São 8 anos, sim. Acho que sim. A minha iniciação foi no Coven de Queensberry. E não tenho nenhum Coven, faço parte também do Coven de Tomar, que eu até nem gosto de falar em graus, eu gosto de ser misterioso e de deixar a experiência falar. Até pode falar um bocadinho sobre isso, não é? Portanto, podemos falar um bocadinho sobre a experiência das pessoas e os graus. Porque iniciados com menos aptidão, penso eu, que eu já conheci até hoje, eram terceiros graus. Portanto, isso não quer dizer nada. Ter terceiros graus ou ser um terceiro grau, isso é um bocado relevante. Vamos falar um bocadinho, talvez, como é que vai ser este podcast, não é? É um podcast que vai um bocado no modelo ali do For Coven's Sake, que é um outro podcast que nós temos. Vocês podem acessar a este podcast através do nosso canal de YouTube e também do Spotify e Apple Podcasts. Não vamos estar em mais nenhuma plataforma, portanto é só esta. Talvez no Instagram, vamos ver. De qualquer maneira, era só para dizer que o For Coven's Sake, se quiserem ouvir esse podcast, que já vai agora na segunda temporada, fizemos a primeira temporada, é só em inglês. Este é a nossa bitola, não é? Portanto, a nossa estrutura. Estamos a fazer um bocadinho essa mesma estrutura aqui com este novo podcast, o Cálice e a Lâmina. Nós temos contactos no YouTube. O nosso canal de YouTube é o nome do podcast, o Cálice e a Lâmina, e temos lá a recomendação também do outro podcast, For Coven's Sake, se estiverem interessados em ouvir, e se souberem inglês, e portanto também é interessante. E portanto vai ser assim, vamos ter convidados, vamos ter pessoas que vêm conversar connosco para podermos ter uma certa dinâmica aqui, que é para não ser sempre eu e o Lúcio a falarmos, e vamos ter também algumas sacerdotisas que vêm, iniciadas também da tradição alexandrina. O podcast vai ser basicamente sobre Wicca tradicional e em específico a Wicca alexandrina, ou a tradição alexandrina. E portanto vamos falar das nossas experiências, de várias coisas, alguns temas controversos, enfim, tudo isso. Vamos falar sobre a nossa experiência, ou seja, os pontos de vista são nossos. É evidentemente que pode haver pessoas que ouçam e que não concordem, ou que concordem, mas são experiências nossas, não é? E de acordo com o nosso treino que tivemos, não é? Basicamente, ou seja, é a nossa percepção. Isto é muito importante dizer que exatamente, portanto, quando nós falamos,
falamos da nossa experiência, falamos do nosso segundo aquilo que nos foi ensinado, segundo aquilo que recebemos, portanto, aquilo que recebemos, e também, mas em especial a nossa experiência dentro da tradição. Portanto, estamos a falar de... Eu tenho mais de 20 anos disto, tu tens 8, mas pronto, quer dizer, isto são as nossas, vale o que vale, não é? Mas são as nossas experiências. Mesmo que as pessoas, e tenho a certeza que existem pessoas que não vão concordar connosco, também como nós não concordamos com outras pessoas que dizem coisas, e é precisamente por causa disso é que nós estamos aqui a falar, porque queríamos dizer coisas, não é? Que não concordamos. E, portanto, para dar a nossa opinião em relação às coisas, quem quer ouvir ouve, quem não quer não ouve, mas vale o que vale, e é isso que é bom também dizer aqui, é que vimos aqui, de facto, com um ponto de vista bastante específico, é um ponto de vista dentro da Wicca tradicional e dentro da Wicca alexandrina, e portanto, a tradição alexandrina, e portanto é isso que é dentro dessas duas bitolas, portanto, dentro desses dois grupos, temos a nossa própria experiência e o nosso próprio treino. Também vale realçar que, claro, falamos nesses aspectos, porém não falamos por toda a gente, falamos por nós. Ou seja, não é porque somos iniciados dentro da Wicca tradicional alexandrina que todos deveriam fazer da mesma maneira ou todos fazem da mesma maneira. Não. Que é para não se entender errado que estejamos a assumir um papel de representação de algo. Não, nós representamos o nosso próprio common e ponto final. Portanto, não existe aqui outra representação. Embora existam coisas que, e depois já vamos ver, não é? Lá mais para a frente, e convém aqui referir, não é? Qual foi o nosso treino. Porque o nosso treino é bastante específico. Isso é bastante importante dizer às pessoas. O nosso treino vem diretamente do Templo da Mãe, e, portanto, está ligado diretamente a Maxine Sanders. Há esta coisa que depois nós vamos falar daqui a um bocado, que é a forma como as coisas eram feitas naquela altura e o conhecimento que é passado. Vamos também falar sobre linhas e linhagens, etc., para ficar um bocado mais claro. Mas o que é facto é que temos que dizer isto. Não estamos a representar nada, mas existe a nossa ligação direta a um dos Coven Genes, ou seja, a um dos primeiros Covens, dos dois primeiros Covens, é, que vieram e que surgiram na tradição. E por aí nós podemos dizer que aquilo que nós fazemos era aquilo que era, o treino que temos, não é? Era um treino que era dado na altura. E, portanto, estamos a falar de 1970 e 1980, não é? Portanto, e estamos a falar de Covens que pertenceram aos cofundadores da tradição. E, portanto, no nosso caso especial, estamos a falar sobre o Templo da Mãe e Maxine Sanders, sendo a nossa linha direta ali em relação ao treino. E, portanto, aquilo que vamos falar em relação àquilo que era feito no Templo da Mãe. Um dos covens que foi um dos primeiros covens dos dois, não é? Que nós consideramos, não é? Isto é outra coisa que a gente tem que falar, não é? Quais são... Quando a gente fala em Wicca alexandrina ou tradição alexandrina, temos que pensar assim, então, e quem é o exemplo? Não é? Portanto, seria sempre os covens dos fundadores. E os dois fundadores que existem são Maxine Sanders e Alex Sanders, e, portanto, nós fomos buscar aquilo que era, de facto, a gênese, não é? Portanto, o nosso treino é um treino que está verificado de ser daquele, e é direto, portanto, através de quem estava à frente do Templo da Mãe. E, portanto, é isso que é importante as pessoas perceberem, e que muitas das vezes há coisas que se perdem nas traduções, não é? De coisas, e que se percebe que houve ali um reinventar de coisas que não existem nem nunca existiram, não é? Portanto, e que existem apenas na cabeça de algumas pessoas. É claro que cada coven é autónomo, a gente já vamos falar nisso também, mas existe uma linha. Nós, afinal de contas, somos uma tradição e por isso, não é? E também já vamos aqui definir alguns termos, não é? Até se poderia, já que estamos a falar nisso, não é? Colocar logo a primeira pergunta, porque estamos a tocar um pouco, não é? Como, por exemplo,
poderíamos definir o que fazemos? Será possível, já como estamos a falar dos covens nos primeiros, não é? E tem essa diferença, essa distinção entre ambos, no trabalho do Alex Sanders e do trabalho da Maxine Sanders. Ahm, e isto leva àquela questão: o que fazemos não é necessariamente o que os outros alexandrinos fazem. Ou seja, também por isso é que definimos, certo? Então, como é que poderíamos definir exatamente o que fazemos? Nós somos uma tradição, falando da tradição, não é? Portanto, porque é assim, muito sinceramente, nós não representamos a tradição, nem estamos a falar em nome da tradição globalmente, não é? Mas nós sabemos o que a tradição é e, portanto, podemos fazer afirmações do género: na tradição alexandrina isto faz-se, ou na tradição alexandrina isto não se faz. E a razão pela qual nós dizemos isto tem como fundamento aquilo que nos foi ensinado diretamente dos confundadores. Portanto, nós sabemos perfeitamente que eles não faziam estas coisas ou que faziam estas coisas, não é? E, portanto, não somos representantes de ninguém a não ser do nosso próprio coven, mas sabemos aquilo que a tradição ensinou e que foi passado pelos cofundadores. E, portanto, sabemos aquilo que eles tinham em mente em relação ao trabalho que era suposto ser desenvolvido ou que era desenvolvido na altura. E, portanto, nós somos uma tradição de bruxaria chamada Wicca, que na altura surgiu, não é? Que foi fundada por Gerald Gardner nos anos 40, 50 e que depois, mais tarde, se veio... na altura nem era Wicca, não é? Portanto, eles nem chamavam isto Wicca. O Gardner e até Doreen Valiente chamava-lhe Witchcraft, que é bruxaria. Basicamente era isso que era. Aliás, todos os livros deles são ou baseiam-se nessa palavra. Não só eles, vários autores iniciados, era raro haver o termo Wicca no título. Poderia, eventualmente, isso começa, não é? Possivelmente com o Stuart, em que é abordado de facto aquela terminologia, mas de resto, inclusive até o título desse livro é What Witches Do, em vez de What Wiccans Do. Portanto, eles não chamavam de bruxaria. E isto surge, claro, de uma forma um pouco, não é, intuitiva, acho eu, em relação ao Gardner, não é? Portanto, o Gardner recebeu uma série de coisas de umas pessoas que o iniciaram naquilo que ele descreve como sendo um culto da antiga religião, e que depois, ou na antiga religião em si, e que depois ele reestrutura, portanto faz uma reestruturação daquilo que foi ensinado e cria um sistema que mais tarde depois ficou conhecido como Wicca Gardneriana. Portanto, o nome Gardneriana, aliás, é depreciativo. Foi uma coisa que surgiu de outras... Ou foram outros que lhe chamaram de Gardneriana depreciativamente. Ou seja, foi uma coisa que foi um termo que foi utilizado para definir os bruxos que não eram tradicionais. E, portanto, na altura, por Robert Cochrane, o fundador, mais uma vez, na altura contemporâneo de Gardner e fundador do clã de Tubal-Cain. E, portanto, era ele que chamava Gardnerianos, para distinguir os bruxos de Gardner dos outros. Mais tarde surge uma outra versão desta mesma tradição, que se veio a chamar, depois conheceu-se por Wicca Alexandrina ou tradição alexandrina. Vem da tradição gardneriana, porque Alex foi iniciado em 1963 por uma sacerdotisa gardneriana e, portanto, vem daí. Ele toma a tradição e adiciona-lhe uma série de outras coisas que são interessantes, não mudando muito aquilo que se fazia em termos de estrutura, mas mudou substancialmente algumas das filosofias, e depois nós vamos falar sobre isso, e também o rito iniciático, e portanto de iniciação, não é?
e portanto é aí que surgem uma série de diferenças. Também a adição de algumas outras formas de esoterismo da altura, com influências bastante grandes de Dion Fortune, etc. E, portanto, existe uma série de reestruturações que o Alex e a Maxine Sanders fazem a toda esta estrutura e que depois, não é, constroem esta outra prática chamada, depois veio-se a conhecer como Wicca alexandrina, ou tradição alexandrina. O que nós fazemos é isto, portanto, cultuamos, não é, à deusa da lua e ao deus cornudo. É uma religião, não é? Tanto quanto eu entendo, é uma religião e uma prática também de magia, não é? Portanto, mas a nossa tem um pouco mais de influências do ocultismo do século XIX e do século XX do que, por exemplo, a Garneriana. Penso eu, não é? Portanto, isto é mesmo assim. Eu não sou Garneriano para estar aqui. Havia aqui uma outra pergunta que nós tínhamos: qual era a diferença entre Garnerianos e alexandrinos? Mas isto é o que mais ou menos nós fazemos. Nós cultuamos a deusa da lua e o deus cornudo numa roda do ano de 8 sabates e também fazemos os Eshabates, não é? Portanto, que são os rituais de lua cheia. E cultuamos, não é? Fazemos trabalhos dentro do Coven podem ser de variadas, não é? Variadas áreas, mas a mais comum é a cura, não é? Portanto, o trabalho com cura, e isso é uma das coisas que fazemos também. E, portanto, e o Alex e a Maxine também faziam, portanto, isto não é nada de novo, não é nada de bastante de diferente, e portanto é uma coisa que era feita na altura também. Há várias outras coisas que se pode fazer e que depois nós vamos falar um pouco sobre isso e quais são as repercussões que isso toma. Mas basicamente é isto. Portanto, acho eu. Queres acrescentar alguma coisa? É iniciática, porque tem que se falar e pronto, para ficar esclarecido. E também eu acho que a gente poderia definir um pouco a prática para os Seekers, no sentido de, ok, a gente não só cultua, mas trabalha, não é? Com essas divindades. Não, claro, trabalhamos com as divindades, claro. Não, mas o que eu quero dizer com isto é, se eu for, por exemplo, definir isto para Seekers é uma coisa, não é? Portanto, tu defines isto de uma maneira. Mas se tu fores falar, por exemplo, com uma pessoa do teu emprego que não faz ideia nenhuma do que é isto, um Seeker tem mais ou menos uma noção do que é o Wicca, não é? Ou o Wicca tradicional. Pode não saber muito bem exatamente o que é o Wicca alexandrina ou o que é a tradição alexandrina, mas tem uma visão mais ou menos do que é o Wicca, pelo menos eclética, não é? Portanto, e tem uma referência do que é a Wicca eclética. Dizer isto a uma pessoa que não faz ideia nenhuma, tipo uma pessoa lá do nosso emprego, ou de uma pessoa completamente que não tem ligação nenhuma a isto, é um bocadinho diferente. Portanto, eu aí diria que seria um sacerdote, não é? Portanto, um sacerdote de um culto antigo. Pronto. Não iria explicar muito mais do que isto, percebes? Porque eu acho que estar a explicar, as pessoas ficam completamente, aquilo que a gente costuma dizer, overwhelming, não é? Completamente arrebatadas pela quantidade de informação que nós estamos a dar, e não lhes interessa. Isto interessa talvez a um Seeker mais pormenorizada, mas outras pessoas não interessa nada. Elas não querem saber. Apesar de a tradição alexandrina, isto é, mais ou menos no geral, não é? Tem que ser, segue a mesma matriz que a tradição gardneriana. Houve coisas que de facto foram ou não modificadas, mas talvez acrescentadas, ou a visão das mesmas. Isto lembrando, por exemplo, a primeira iniciação, que é onde começa logo máxima alexandrina, que é livre para vir e livre para ir. E eu penso que a primeira demonstração, sem falar, começa logo aí, nessa primeira iniciação. Bom, sim, nós temos
nós temos 3 pilares grandes, não é? É bom as pessoas perceberem isto. São 3 pilares essenciais para a tradição, que sempre foram, estes pilares sempre foram parte daquilo que nós fazemos, não é? O primeiro pilar é, sem dúvida, o pilar da liberdade, portanto, aquilo que tu falaste está muito bem, que é nós somos livres de vir e ir conforme a nossa consciência ditar, não é? E, portanto, é um dos nossos pilares. O outro pilar é poder, e nós podemos falar sobre os 3 pilares no outro episódio, um bocadinho mais aprofundadamente. O poder e o outro é a beleza. Portanto, nós temos liberdade, poder e beleza. E realmente são os 3 pilares que nos regem, não é? É claro que somos diferentes, talvez, das outras tradições da Wicca. Neste caso, a Wicca alexandrina é diferente da tradição gardneriana, porque existe uma série de princípios filosóficos, por exemplo, que foram criados e foram dados, não é, por Alex e Maxine Sanders, que vão completamente modificar a forma como se vê a Wicca e a prática da bruxaria da Wicca aqui, não é? Portanto, nesta tradição. Isto até leva a uma pergunta curiosa, já que estamos a falar nisso, que é, por exemplo, aquela questão das linhagens duplas. Pois, essa coisa das linhagens duplas eu nunca percebi. Nunca percebi, porque sempre achei que a experiência... Quem quer ter linhagem dupla... Bem, não é linhagem dupla. Isto depois pode surgir a várias alturas, não é? Portanto, numa primeira instância, se a pessoa realmente entrou numa coisa e que depois não gosta daquela coisa, gosta de uma outra coisa, é diferente. Mas também porque é que tu vais comprar açúcar de uma marca e depois vais comprar, não gosto daquela marca, vou comprar da outra marca. Açúcar é açúcar, não é? Que será um bocado irrelevante. E portanto a mim parece-me redundante a pessoa estar a procurar duas coisas, não é? Portanto, duas tradições que são bastante parecidas e portanto fazem parte que é a Wicca tradicional. É claro que existem diferenças substanciais entre a tradição gardneriana e a tradição alexandrina, e nós sabemos porque, não só por experiência própria, não é? Eu por mim falo, em que já estive dentro de círculos gardnerianos e sei o que vi, não é? Mas agora eu também não posso afirmar que aquilo que vi é de facto tudo aquilo que existe, porque não é. E, portanto, não posso dizer que a minha experiência vai ser a bitola para tudo aquilo que é gardneriano, porque aquele coven gardneriano pelo qual eu fui, onde eu estive, onde tive o prazer de estar e a honra de estar dentro de um dos círculos de vários, de um dos círculos deles, não pode não ser o representante, nem é representante de toda a tradição. E, portanto, existem diferenças, existe uma série de coisas. Agora, há coisas-chave que nós sabemos que todos fazem, porque precisamente são uma tradição, não é? Portanto, definir talvez uma tradição, o que é uma tradição, não é? Uma tradição são coisas que são feitas da mesma forma, sempre, não é? Portanto, da mesma forma, sempre da mesma maneira, ao longo dos tempos, não é? E é passada dessa forma e é feita dessa forma. A tradição, por exemplo, não é, do Natal é feita, quer dizer, toda a gente, ou quase toda a gente, tem árvores de Natal, não é? Portanto, e vai comprar uma árvore de Natal. Uns podem comprar natural, a árvore do pinheiro mesmo natural, outros podem agarrar numa que tem num sótão que se arma e que é de plástico. Não interessa muito bem, mas todos têm uma árvore de Natal. E, portanto, isto é uma tradição que vai ser praticada por toda a gente ao longo dos anos da mesma forma, não é? Portanto, o que eu quero dizer com isto é que a forma correta de se pôr a árvore de Natal é com a árvore de Natal com o tronco para baixo e o resto para cima, não é? Que é para se poder depois... E depois há pessoas que fazem árvores de Natais de várias maneiras, de coisas, mas todos têm uma árvore de Natal. Portanto, a árvore de Natal é o suporte daquilo tudo que é parte desta tradição. Portanto, há coisas dentro da tradição gardneriana, há coisas dentro da tradição alexandrina que são sempre iguais, não é? Portanto, que não mudam, precisamente porque é daí que se faz, ou que vem, o facto de nós sermos uma tradição, não é? Quando me dizem assim,
mas nós não mas temos várias coisas, ok, mas todos os Covens são autónomos e as pessoas fazem as coisas todas de modo diferente. Se eu for a um Coven alexandrino, por exemplo, eu tenho que reconhecer coisas, porque faço parte de uma tradição que é ou tem o nome da... Portanto, se aquele Coven diz que é um Coven alexandrino, eu, quando vou àquele Coven alexandrino, tenho que reconhecer uma série de coisas. Porque se eu não reconhecer uma série de coisas ali, então não estamos a falar a mesma linguagem, não estamos dentro da mesma tradição. Não é? Se eu vou a um Coven alexandrino e começar a ver coisas de Umbanda, não é? Ou adições de coisas que não têm nada a ver com aquilo que se faz na tradição alexandrina, eu começo a duvidar um bocado se a prática daquele grupo de pessoas é de facto alexandrina ou não. Porque existem coisas que são definidas, bastante claras, não é? Em relação àquilo que se faz, por exemplo, numa tradição alexandrina e numa tradição gardneriana. E, portanto, há procedimentos, há coisas que se identificam imediatamente e que são características de uma ou de outra, não é? Por isso, é bom que seja claro esta coisa. Porque existem, por exemplo, conheço Covens, será que conheço Covens de alexandrinos que praticam como se fossem gardnerianos? Conheço bastante até. É triste, mas conheço. Mas continuariam a ser alexandrinos porque dizem pela... São alexandrinos, é assim, aquilo que, para mim, não é? Portanto, isto é uma coisa que é bastante, ao longo dos anos eu comecei a ver isto, não é? Porque eu já passei por várias coisas e várias situações, e então começa-se a ter um pouco de visão em relação a estas coisas. O facto de as pessoas dizerem que há Covens gardnerianos, ou seja, não são Covens gardnerianos de iniciação, mas são Covens gardnerianos que são ou seja, cujos membros são alexandrinos. Estás a perceber? Ou seja, a prática deles é uma prática gardneriana, mas os membros são iniciados alexandrinos. E, portanto, tem que se chamar os bois pelo nome. Sim, sim. Que é, se a prática é uma prática gardneriana, o Coven não é alexandrino, é gardneriano. Não é? Portanto, a prática dita, não é? Pronto. Agora, pode ser feito por alexandrinos ou pode ser feito por gardnerianos. E isto veio um bocado naquela sequência, daquela lógica, por exemplo, que o Alex tinha, em que quando existia, por exemplo, um gardneriano que queria ser iniciado na Wicca alexandrina, ele recusava a iniciar a pessoa. O que ele fazia era, ele treinava a pessoa na prática da tradição alexandrina. E, portanto, para ele, não interessa muito bem, é irrelevante se a pessoa é gardneriana ou é alexandrina. O que representa realmente a tradição é a prática da tradição e não a iniciação. Portanto, quando as pessoas falam em duas iniciações nas duas vertentes da Wicca, eu acho um bocadinho ridículo, porque era o ponto de vista da qual eu concordo perfeitamente do Alex, em que para ele era completamente irrelevante se a pessoa era gardneriana ou alexandrina. O que era importante para ele era uma prática alexandrina. Isso sim. E então ele fazia com que as pessoas fossem treinadas naquela prática. E, portanto, para mim, um Coven, e eu conheço muitos Covens que são Covens gardnerianos, mas que são administrados por iniciados alexandrinos. Eu nesse aspecto concordo, até porque para mim isto pode até ser com aquela questão, não é? E cada caso é um caso de que, claro, por exemplo, o sacerdote, e claro, são tonalidades, digamos, diferentes na prática. E para mim é muito aquela questão de como é que se vai misturar na prática isto é, ou seja, se há algo que é feito na forma que é ensinada na tradição alexandrina, digamos assim, em determinado Coven, vai ser diferente, e isto são coisas muito específicas, na qual eu estou a falar, da forma gardneriana. E então, na minha cabeça, não é? Eu fico assim, como é que então poderia ser os dois? Será que se faz um sabá, digamos assim, na maneira gardneriana agora e o próximo depois vamos fazer alexandrino, porque o sabá... Não, é assim, eu acho uma grande confusão.
Eu acho uma grande confusão e a razão pela qual eu acho uma confusão é porque não há razão lógica para que isso aconteça. Quando nós estamos a celebrar um sabate, estamos a celebrar um sabate, não é? Nós estamos a celebrar um sabate gardneriano, ou nós estamos a celebrar um sabate alexandrino. Há formas de operar, não é, o sabate, ou seja, de celebrar o sabate, que é característica da gardneriana e que é característica da alexandrina. Porque existe uma estrutura base que é, ou que advém de uma ou de outra, não é? Portanto, quando tu fazes um círculo da forma alexandrina, é diferente de como fazes um círculo da forma gardneriana, não é? Existem procedimentos que são diferentes, Exatamente. formas, Era ordem. exatamente por isso que eu estava a dizer, que me faz um pouco de confusão. É que eu nem abordo a questão da iniciação, porque, na minha opinião, tem a ver com o treino. A iniciação está feita, tem a ver com o treino. Porém, e claro, são ópticas diferentes, sem abordar muito no porquê que são diferentes, mas são ópticas completamente diferentes em vários aspectos. A questão era mesmo que na questão da dupla linhagem, eu, por exemplo, não sou muito adepto de, mesmo que tivesse recebido o treino, não é? Gardneriano, que não tive, apenas alexandrino, eu não conseguiria dizer que tenho treino duplo ou é um coven de dupla linhagem. Eu não o conseguiria dizer porque, na minha opinião, não é? É apenas uma coisa pública. Olha, sou fantástico. Não é? Eu acho que isso tem a ver, por exemplo, quando nós estamos a falar, há coisas que acontecem, não é? Portanto, olha para são circunstanciais. Olha para o exemplo, por exemplo, da Vivienne Crowley. Não é? A Vivienne Crowley foi iniciada no primeiro grau em alexandrino, numa primeira fase, não é? E depois ela esteve mesmo na altura em que o Alex e a Maxine se separaram e, portanto, ela conseguiu depois encontrar um coven gardneriano que a acolheu e que ela foi depois iniciada naquele coven. Mas ela era alexandrina também. Portanto, isto é circunstancial. Por uma coisa que aconteceu na altura, o coven desmembrou-se, não é? Portanto, acabou. Não acabou, mas pronto, houve ali uma confusão. E os membros que estavam, não é, tiveram que ser acolhidos depois por outros covens, enfim. E ela decidiu-se a procurar um outro coven que, por acaso, era gardneriano. Isto foi uma coisa circunstancial, que ela depois, mais tarde, recebeu os 3 graus alexandrinos, os outros 2 graus alexandrinos que lhe faltavam, e foi iniciada também nos 3 graus gardnerianos. Mas isto é uma coisa... Não, isso são coisas especiais. Pois, exatamente. Que não é, por exemplo, os casos, não é, que acontece de, olha, quero uma iniciação alexandrina, isto é, treino, não é? O treino entende-se, mas para qual finalidade? Porque hoje em dia, falando hoje em dia, porque os tempos mudam, se é para uma finalidade de ego, para se poder dizer eu tenho as duas, pronto, é uma coisa, para mim, não é irrelevante. Agora, quando se toca nesse ponto de necessidade, é completamente diferente. É algo que é de facto necessário, a pessoa quer progredir e não quer ficar parada. E também devido às circunstâncias, o que é perfeitamente normal. Não, mas isso é outra coisa. Eu acho que as pessoas se prendem muito, ficam muito... Existe uma forma muito simples de fazer isto. A pessoa é iniciada, o objetivo principal disto é a evolução espiritual e, portanto, a pessoa faz o trabalho que tem a fazer, aprende aquilo que tem a aprender, progride nos graus, na experiência do coven, etc, etc, e no culto aos deuses. Ponto final. Portanto, isto é basicamente a parte mais... Sim. Agora, é a parte simples. É a parte que não tem complicação. Agora, há pessoas que ficam pelo mundano, ou seja, ficam pelo aquilo que é básico, que é eu quero o grau, eu quero o conhecimento, eu quero não sei o quê, mas não querem evoluir, ou seja, não evoluem, ficam pelo mundano, pelo aquilo que é trivial, e portanto começam a pensar em duplas não sei o quê, em serem as duas coisas, em terem duas
iniciações em duas tradições que são basicamente similares. Enfim, tudo isto são coisas triviais que desviam o iniciado daquilo que realmente é importante, que é a evolução espiritual. E, portanto, se a pessoa quer ou opta por estar numa tradição cujo objetivo é a evolução, e estar a perder tempo com coisas do que é que eu tenho mais do que tu, porque eu sou as duas e tu não és, está no caminho errado. Exato, sem sombra de dúvida. Não, mas por isso é que eu digo, a questão de se ter publicamente, por exemplo, o caso da Vivienne Crowley é um caso até que eu gosto, por exemplo, ela nos livros fala claramente o que é as práticas e está tudo certo, não tem problema algum. O problema é quando se dá aquela, já é um pouquinho complicado, não é? E então quando se juntam os dois e se diz, não, é os dois, e se perpetua isso, quando não é os dois, é apenas um. Eu acho que é muito complicado porque existem diferenças substanciais de filosofia. E de prática. E de prática. E, portanto, eu acho que é complicado. Aliás, houve uma... Olha, agora podíamos falar um bocadinho desta coisa, não é? Que é uma linha na América que nunca... E eu achei piada porque houve há uns anos atrás, houve aqui... Há uns anos, não, pá, há um ano ou dois, um grupo qualquer no Instagram que surgiu dizendo que era... que vinha desta linha e que praticavam no Brasil esta forma. Não era linha, era tradição. Sim, tradição, sim. Não, mas pois é, a linha. Era tradição, era. Tens razão, é tradição. Que veio dos Estados Unidos. E afirmavam que vinham de lá. E tinham um site a explicar tudo e não sei o quê. Bom, eu acho piada porque as pessoas não fazem ideia, quando fazem estas coisas, do quão as outras pessoas sabem do que é o quê, não é? Portanto, as pessoas não contam que os outros saibam daquilo que se passou, ou daquilo que, ou ter ligação direta a estas coisas. E, portanto, eu achei tanta piada. Estamos a falar de Mary Nesnick, estamos a falar de uma iniciada Gardneriana primeiro e depois Alexandrina em segundo lugar nos Estados Unidos, na região de Nova Iorque, e que queria, de facto, fazer uma junção das duas tradições, ao qual ela chamava de Algarde, Alexandrian Gardnerian, portanto, Algarde. E surgiu aqui há um ano, foi há um ano ou dois, um grupo no Brasil a dizer que tinha esta tradição Algarde e que vinha da Mary Nesnick e que era uma coisa ininterrupta desde a altura da Mary Nesnick. O que eu achei interessante depois é que o site era uma cópia daquilo que era a definição da Wikipédia, não é? Da linha da Nesnick e da tradição que ela queria formar. Esta tradição, eu falo isto, e isto é bom que seja claro. Eu conheço iniciados da linha da Nesnick dos Estados Unidos. A nossa linha original, que é a linha do Banda Gracil de Boston, teve conexões diretas com a Mary Nesnick. Portanto, nós conhecemos a Mary Nesnick muitíssimo bem e sabemos da história da Mary Nesnick, porque faz parte da nossa também. E, portanto, é interessante que estas pessoas, de repente, sintam que podem inventar coisas. Apropriar seria o termo. Apropriar-se. Mais apropriado a ser o termo. Eu acho extraordinário. E então, mas eu acho de uma coragem imensa, porque as pessoas talvez não contem com aquilo que nós sabemos e quem é que conhecemos, não é? Portanto, mas eu penso nem seja só isso, é a própria questão da falta de, quer dizer, não da falta, eu ia dizer outra palavra, mas neste caso falta de informação. Sim, porquê? Porque é sigilosa, é apenas reservada a iniciados, por quem passa pelas coisas, não é? Que se vê que é uma coisa que não é assim bem possível. Por isso é que eu há pouco falei como é que se iria fazer um círculo, digamos, né, de celebração Gardneriano e Alexandrino.
Pois não é. Não Porque é. a prática em si, e as técnicas empregadas, não é, que são utilizadas para a mesma finalidade são diferentes. Bom, uma das coisas que é interessante, por exemplo, há uns largos anos atrás, na altura daquilo que foi escrito pelo Jamal Difiosa, que era o livro A Voice in the Forest, que era um, um livro de referência, não é? Agora um clássico da literatura alexandrina, em que havia um encontro de gardnerianos e alexandrinos não era um parque de campismo, mas era como se fosse uma floresta barra parque de campismo, onde os iniciados alexandrinos e gardnerianos dos Estados Unidos se encontravam. E, portanto, foi aí que surgiu esta coisa do livro A Voice in the Forest, não é? Uma voz na floresta, que está traduzido para português do Brasil, e que era a história realmente deste contacto que foi feito nesta situação, portanto, neste parque de campismo, em que eles faziam isso todos os anos. Portanto, eles tinham este campo, não é? Que tinham umas casas de banho e tinham uns sítios para pôr tendas e tal, e onde eles praticavam realmente rituais gardnerianos e alexandrinos em conjunto. Ou seja, iniciados das duas tradições, faziam rituais juntos. Mas, sempre que se fazia um ritual, o ritual era sempre pensado de forma a não ser não tanto gardneriano, mas mais abrangente. Ou seja, quase que havia uma coisa que universal. Portanto, coisas universais que ambas as tradições pudessem eventualmente reconhecer. Ou seja, um traçamento de círculo, alguns procedimentos de edificação, etc., que fossem realmente reconhecidos pelas duas. Isto não quer dizer que fosse uma junção das duas, não é uma junção das duas. Isto é uma simplificação, talvez, se quiseres, ritualística, para que as duas possam eventualmente assistir, ou seja, praticar, estar ali. Se familiarizarem. Exatamente. Portanto, isto era feito uma vez por ano, toda a gente se reunia e tal. Ninguém se lembrou nunca de fazer disto uma tradição, até porque não é. Não é porque, à partida, quando se está a simplificar, está-se a tirar elementos de uma e de outra para nos encontrarmos no meio, que é um sítio um pouco ingrato, porque falta ali identificações e algumas coisas que são características bastante fundamentais em relação a práticas de ambas as tradições. E, portanto, isto é uma coisa que se fazia, mas que não era nunca nem nunca foi uma coisa desse género. Eu queria só, talvez, acabar aqui a Mary Nesnick para clarificar aqui a coisa um pouco mais. Força. A Mary Nesnick nunca criou a tradição Algarve, ela realmente tentou, mas não criou, ao contrário daquilo que a Wikipédia diz. O que ficou foi de facto uma linha alexandrina, nem gardneriana era uma linha alexandrina de práticas da Mary Nesnick. E portanto, porque a Mary Nesnick depois, entretanto, foi iniciada, a alexandrina, e então começou a desenvolver práticas, e depois eu conheci, inclusive, uma das sumas sacerdotisas que ela treinou, a Mary Nesnick treinou, e que foi ao primeiro encontro de alexandrinos nos Estados Unidos, no qual fui eu o organizador do encontro. E, portanto, mais temos pessoas na nossa linha, na Queensberry Line, não é? Nós já vamos depois falar sobre isso. Temos pessoas nos Estados Unidos iniciadas na Queensberry Line que vieram da linha da Nesnick. Portanto, nós conhecemos profundamente a Mary Nesnick e aquilo que a Mary Nesnick, a história real, de facto, da Mary Nesnick, porque se cruzou com a nossa. E, portanto, não existe a tradição Algarve. Não existe. Fundada pela Mary Nesnick, não existe. Ela realmente tentou, não conseguiu, e isto foi uma coisa que foi dita pela própria aluna dela, não é? É claro que aquilo que a Mary Nesnick teve na altura foi uma falta, penso eu, não por culpa dela, mas por culpa das circunstâncias, não é? Uma falta de treino alexandrino. Eu acho que ela tinha o treino que teve com os gardnerianos e que depois,
quase que tentou colmatar as falhas que teve, tanto que teve que ser corrigido uma série de coisas depois, posteriormente, porque as práticas eram bastante gardnerianas e, portanto, não eram alexandrinas de todo. E, portanto, nunca houve... eram mais gardnerianos que alexandrianos. Há algumas coisas, não é, que haviam ali que, de facto, depois foram corrigidas e depois as pessoas continuaram práticas alexandrinas com o passar do tempo. Agora, é extremamente corajoso dizer que existe uma tradição algarve que foi passada pela Mary Nesnick, que é uma continuação de uma coisa que foi dos Estados Unidos quando nunca existiu. Ela, de facto, queria formar essa junção das duas, mas nunca foi bem sucedida, e aquilo acabou por morrer onde nasceu, nem sequer nasceu. Portanto, acabou por ser ali uma coisa, quase que só uma ideia, do que uma prática que fosse eventualmente que tivesse vingado. Não vingou, não existe a tradição algarve, a tradição algarve nunca existiu, a não ser nos planos da cabeça de Mary Nesnick. E, portanto, nós sabemos isto, não é? Porque tivemos contacto com pessoas, inclusive, que tiveram e conheceram diretamente a Mary Nesnick. Aproveitando esse tópico, dá para a próxima pergunta, que toca na autonomia. Sim. Porque, basicamente, estamos a falar de autonomia sem quase falarmos sobre Sim. o que isso significa, não é? A autonomia de Coven, e até que é algo que abordámos também logo ao início, sobre, neste exemplo, a tradição alexandrina, não é? E a abordagem, não só na visão, digo eu, porque a prática em si, em geral, tem a sua matriz, que não é alterada. Isto é, se for alterada, então deixa de ser. Então, para que se vai chamar uma coisa na qual não se está a ser feito? É a mesma coisa que cozinhar um hambúrguer e dizer que é um filé de frango. Não deixa de ser carne, mas não é a mesma coisa. Pois, claro. Mas toca muito na autonomia. E até onde vai essa autonomia de Coven? O que é que achas? Olha, na tradição alexandrina, e só posso falar, penso que também na gardneriana é igual, até porque são eles próprios que o dizem, os covens são autónomos. A autonomia na tradição alexandrina é um bocadinho diferente, e portanto eu não vou falar sobre a gardneriana porque não sou gardneriano. Mas na tradição alexandrina fomos ensinados de que os covens são todos autónomos. E portanto cada coven faz aquilo que deve fazer e que tem que fazer, e não tem que dar satisfações a ninguém, nem tem que dar satisfações ao coven mãe, nem tem que dar nada. E portanto, pronto, as pessoas podem fazer aquilo que acham que devem fazer. Na nossa linha, por exemplo, na Queensberry Line, todos os covens receberam o mesmo treino, ou seja, os covens mais ou menos, aqueles que não receberam logo, receberam depois, e portanto quase todos os covens receberam a mesma estrutura. Os que não receberam, ou os iniciais que não receberam, foram depois atualizados mais tarde. E portanto, uma linha não é uma sucessão de covens, e portanto uma linha é diferente de linhagem. A linhagem é outra coisa, a gente já vai falar sobre isso. Há uma sucessão de covens, e portanto se houver uma série de covens a partir de um coven original, não é? Chama-se uma linha, pronto, e é uma linha. A nossa é a linha de Queensberry. Uma linha não é, nem tem que ser uma uniformização de treino, não é isso que a linha é. A linha é apenas uma sucessão de covens só. Agora, cada coven recebe aquilo que recebe, portanto, em termos de treino. Os iniciados de cada coven depois recebem as coisas, não é, da mesma forma. O que eles fazem depois com isso é da responsabilidade deles. Portanto, nós não temos que estar a corrigir ou a achar que devemos de andar ali a policiar ou não sei o quê, até porque eles podem fazer aquilo que acharem que devem fazer. Eu acho que se uma pessoa recebe uma coisa, não é? Portanto, e recebe aquele treino, deve perpetuar o treino tal como foi passado. Portanto, que é assim que se perpetua uma tradição. Não estar a fazer isso é estar fora daquilo que é uma tradição. Ou seja, não é estar a passar, é estar a inventar ou a mudar para depois criar uma coisa completamente diferente que nada tem a ver com o original. E, portanto,
não é imitar, nem é perpetuar o imitar aquilo que foi feito. Agora, há coisas que são estruturais que devem ser mantidas e que, se são feitas de forma diferente, não é? Não estão a seguir aquilo que lhes foi dado. Portanto, nós não podemos ser responsáveis pelo que as pessoas fazem depois de serem terceiros graus. E, portanto, cada pessoa é autónomo. É autónomo, portanto, ela pode. Agora, eles têm, sendo aquilo que são, ou seja, chamando-se alexandrinos, têm o dever de seguir a tradição, não é? E, portanto, se chamam aquilo, têm que seguir aquilo que a tradição é, não é? E que lhes foi dado. Se as pessoas não fazem isso, o problema é delas. Por isso é que eu te disse há bocado que às vezes existem covens ou grupos que, embora tenham tido um treino alexandrino, pelas modificações que fazem das coisas que lhes foram, a partir do momento em que eles... por isso é que eu te disse há bocado que existem covens que parecem a mim que são mais gardnerianos do que alexandrinos. E, portanto, sendo covens, são formados por iniciados alexandrinos. E, portanto, é assim, claro, a autonomia, as pessoas são autónomas para escolher os seus próprios iniciados, ou as pessoas que querem iniciar, escolher a forma como querem celebrar, escolherem, pronto, essas coisas todas. Agora, isso nada tem a ver com o treino que lhes foi dado, não é? Portanto, o treino que lhes foi dado e a forma e o modo operandi em que as pessoas fazem as coisas tem que ser de acordo com a tradição, porque senão não são aquilo que dizem ser. Então, se querem ser gardnerianos, vão ser gardnerianos. E chamem-se gardnerianos em vez de alexandrinos. E vice-versa. A questão da linha, não é, em si, carrega, para mim, na minha opinião, muito mais do que apenas aquela questão, não é, de que 3 covens saem de um e cria-se uma linha. Não só nesse aspecto, não é, logístico, mas também na questão do treino. É um pouquinho mais profundo na questão. É como se fosse uma assinatura, mesmo sem tendo o nome de linha, digamos assim. É uma assinatura daquelas, da experiência daquele Coven Mãe. Ou seja, será sempre carregado aquela... E inclusive, né, a energia ressoa daquela forma. Pois. É assim, em relação à nossa linha, por exemplo, a Queensberry Line, a Queensberry Line surgiu, as linhas podem surgir por várias coisas, não é? Isto das linhas não é nada de novo, aliás, isto é uma coisa gardneriana. Por exemplo, existem várias linhas no Reino Unido gardnerianas, Whitecroft Line, enfim, várias linhas gardnerianas, Long Island, etc. E, portanto, isto é uma coisa que não é nova. Linhas é uma coisa que não é nova. E, portanto, é uma coisa que sempre existiu. Não existiu tanto na tradição alexandrina. Começa a surgir quando a tradição alexandrina sai do Reino Unido, para ir, por exemplo, para a América. Não é? E, portanto, é uma necessidade que as pessoas têm de poder validar aquilo que fazem. Criam como tu disseste, estas assinaturas, não é? Mas não é bem. Assinaturas é uma forma de ensinar, não é? A forma como as coisas são feitas. Exato. Exato. A nossa linha e isto é claro, não é? Portanto, sempre foi claro desde o princípio. A Queensberry Line é uma linha que segue os ensinamentos do Templo da Mãe e diretamente de Maxine Sanders. E, portanto, é quase que uma homenagem a Maxine Sanders, não é? Mas é uma linha que segue aquilo que era feito ou ensinado, não é? E o treino do Templo da Mãe. As coisas foram ajustadas de forma a poder contemplar um treino que era dado pela Maxine no Templo da Mãe. E, portanto, isto é uma coisa que é subejamente conhecida. Há pessoas que não querem fazer parte da linha de Queensberry, que eu acho que é ótimo, e as pessoas podem optar por não fazê-lo. Mas por fazer parte ou não fazer parte, portanto isso é irrelevante. Agora, esta foi a forma como a linha surgiu. A linha surgiu por causa do treino, ou seja, o treino era tão diferente daquele que era dado nos Estados Unidos originalmente, que nós tivemos que criar uma linha para podermos dar espaço, não é? A este treino, que é um treino de gênese. Até porque seria um pouco estranho, e eu falo por experiência própria na minha iniciação. Sim.
em que houve coisas que não foram feitas, ou melhor, da maneira que eram feitas, e sim já com a questão do treino que foi passado, não é? Do Templo da Mãe. Mas como foi dito. Pois, foi. Ou seja, é sempre dito aquilo que era feito antes, não é? Portanto, que é para as pessoas perceberem, até mesmo historicamente, aquilo que era feito. Mas é-lhes dado aquilo que é agora. Porque o nosso treino foi ajustado, a nossa prática foi ajustada. Toda a prática que nós temos, e nós surgimos, claro, dos Estados Unidos, de uma linha que é a linha mais antiga nos Estados Unidos, alexandrina, que é a do Banda Gersel. E a do Banda Gersel é uma linha que surge nos anos 70, não é? Nos Estados Unidos, em Boston, e que depois evolve, não é? Portanto, vai evoluindo e tal. E quando eu entro nesta linha, portanto, nós fomos todos iniciados nesta linha, quando nós entramos nesta linha, existem mais linhas alexandrinas nos Estados Unidos, esta não é a única. Mas quando eu entro nesta linha, existe uma série de coisas que estão a faltar, não é a faltar, são um bocado estranhas para mim, na altura, e que quando eu conheço a Maxine Sanders e com a generosidade dela em nos orientar e responder às perguntas que nós tínhamos, nós começámos a perceber que existiam coisas que não estavam realmente 100% de acordo com aquilo que era. E eu estava interessado em fazer 100% aquilo que é Alexandria. Isso para mim era muito importante. E portanto eu ajustei uma série de coisas com a ajuda dela, direta, não é? Inclusive de ritual, ou seja, de iniciações, de ritual, a forma como as coisas são feitas, a ordem pela qual elas são feitas, etc. Portanto, foi tudo reajustado para de forma a podermos estar o mais próximo possível daquilo que era a essência da tradição alexandrina. Há pessoas que não estão interessadas nisto, ótimo, ainda bem, façam aquilo que devem fazer e acho muito bem que façam. Mas tenham consciência de que aquilo que estão a fazer, ou podem eventualmente fazer, está bastante distante daquilo que era feito na altura. E, portanto, não é que nós estejamos a imitar e a perpetuar uma imitação daquilo que era feito nos anos 70. Não é isso. Estamos a falar em termos estruturais, ou seja, em termos de coisas que são essenciais na tradição, inclusive em termos filosóficos, portanto, em vários níveis. A própria abordagem, eu diria. A abordagem ritualística, a filosofia, etc. Isto são coisas que eu queria ter a certeza que estavam certas, ou seja, que estavam de acordo com aquilo que o Alex e a Maxine tinham em mente na altura quando criaram a prática, não é? E, portanto, isso eu queria ter. É claro que cada coven, sendo autónomo, depois pode acrescentar outras coisas que possam eventualmente enaltecer a prática, mas apenas e só isso, ou seja, não é uma coisa de acrescentar por acrescentar, nunca se tira nada, não é? Nunca se retira a coisa. Inclusive, quando se adiciona, eu penso, Sim. que deve ser questionado, não porque eu gosto ou porque parece bonito. Ou não, a prova está na prática. Exatamente. Na prática. Funciona ou não? Colocar à prova, e eu penso que isso seja uma das maiores dificuldades nos tempos atuais. Eu acho que as pessoas estão muito interessadas em mudar sem saber porque é que estão a mudar. Sim. Por exemplo, terem uma prática de facto que lhes diga por A mais B que aquilo pode mudar ou que acham que deve mudar. Vou-te até dar o exemplo. Quando a linha, não é? E a linhagem de Queensberry começa, pronto, isto também foi algo que me disseste, foi que tinha ali qualquer coisa. Em termos da visão, e isto talvez tenha sido com referência, quer dizer, também não posso falar aqui exatamente o que é que me disseste, que levou a essa busca, que depois até se veio a confirmar, não, espera lá, era assim que se fazia mesmo. Ou seja, não são coisas que, olha, vamos agora fazer assim porque eu gosto, porque é muito bonito e porque, pronto, olha, ficou assim. Eu vou-te ser muito sincero, eu vou falar em relação a algumas coisas, por exemplo, que são muito alexandrinas, que fazem parte daquilo que historicamente, eu vejo-me obrigado a utilizar esta expressão, historicamente, não é? Porque
eventualmente as pessoas podem dizer, não, é a mania, não sei o quê, de estar a imitar. Não, se é tradição, historicamente está-se feito dessa forma, ou seja, foi feito pelo Alex e pela Maxine e está a ser feito até hoje. Uma das coisas que é essencial, por exemplo, na tradição alexandrina e que tem a ver com os princípios filosóficos da própria tradição alexandrina, um dos princípios mais importantes da tradição é a liberdade e não oposta ao controle. Não é? Portanto, a liberdade dos iniciados de irem, voltarem, continuar não é? A sua jornada, etc. E, portanto, isto é uma coisa que é perfeitamente clara. E é uma das coisas que distingue claramente a tradição alexandrina da tradição gardneriana, que é o separar os graus, segundo e terceiro, ou dar as duas iniciações juntas. Na tradição alexandrina, as duas iniciações são dadas juntas, sempre foram dadas juntas. Aliás, quase todas as pessoas que foram iniciadas desta forma. Curiosamente, nos Estados Unidos, as duas iniciações são dadas em separado. Mas eu suspeito que isto tenha feito. Eu falei com o fundador da linha do Bando de Gracil, o qual é nosso amigo e também o nosso ancião, não é? Da tradição nos Estados Unidos, e ele realmente confessou que isto aconteceu, que é o contacto que tiveram nos anos 70 com os gardnerianos, na altura, porque eles queriam ter contacto com pessoas que fizessem coisas similares e, portanto, entraram em contacto com gardnerianos também da altura, porque não sei se tu sabes, mas os iniciados do Raymond Bucklet, que foi o primeiro iniciado. Sim, inclusive eles tinham contacto. Tinham o contacto de dois e, portanto, tocavam um bocado de conversa, não é? E então havia um ajuste, porque estavam num país que era diferente do país de origem, das tradições, e, portanto, havia ali uma comunhão, não é? De alguns pareceres e de algumas práticas. E é por isso que se chegou à conclusão de que os alexandrinos nos Estados Unidos separavam os graus. Portanto, davam os graus do segundo e terceiro em separado. Até que Jamal da Fiosa começa a dar os graus juntos. Começa a dar os graus juntos. Não é muito perceptível pela literatura que existe, por exemplo, ou do Fairchild, ou até que é a biografia da Maxine, ou até de outras biografias do Alex, como por exemplo o King of the Witches, ou etc. Não é muito claro se os graus eram dados em separado ou em conjunto. Fala-se de facto no segundo e terceiro, mas não é muito claro que as coisas eram feitas daquela forma. Quando nós conhecemos a Maxine Sanders em 2009, nós começamos a perceber que realmente aquilo que estávamos a fazer, que era dar as iniciações juntas, do segundo e o terceiro, juntos, era aquilo que era feito, tanto no Coven do Alex e da Maxine nos anos 70, como depois mais tarde no Templo da Mãe, no Coven da Maxine. E, portanto, eram coisas que eram feitas e sempre foram feitas. E a justificação está em que separar os graus é uma forma de controle. E que o Alex e a Maxine se retiraram disto, ou seja, do controle, precisamente porque um dos pilares da tradição é a liberdade. E eles retiraram-se deste controle e juntaram o segundo e o terceiro. Porque se alguém está, de facto, preparada para receber o segundo, também está para receber o terceiro. Isto depois tem a ver com a forma como nós vemos os graus, não é? Porque é uma curiosidade. Agora que falas nisso, porque demonstra claramente o pensamento que o Alex levava já na altura. E isto também tem a ver com a forma de, por exemplo, a tradição gardneriana e alexandrina, que envolve os graus, também é na cópia do Livro das Sombras. Sim. Que é diferente. Quer dizer, não é diferente que se copia, mas é diferente na forma. Até os 6 filhos são todos, não é? Os gardnerianos, mas não copiam tudo. Não, os gardnerianos não copiam tudo. Agora eu não sei, assim... Não, exato. Mas na altura não copiavam tudo, aliás, as cópias eram feitas seccionadas. Eu não sei muito bem, porque isto é uma referência um bocado americana, portanto eu não sei muito bem se no Reino Unido isso era assim. Mas sei que nos Estados Unidos era.
Portanto, os iniciados gardnerianos copiavam o livro das sombras em secções, dependendo do grau que tinham. E, portanto, não copiavam tudo. Mas como eu ouço, e eu sempre ouvi a Maxina dizer, nós copiamos tudo, os gardnerianos não copiam o livro todo, o livro é dado na íntegra, eu assumo que na altura também da Maxine no Reino Unido aquilo acontecia, ou seja, o livro das sombras não era dado todo na íntegra pelos gardnerianos. Pode não ser, isto é uma conjectura minha, pode até nem ser, até pode ser que davam, não é? Portanto, que isto seja uma coisa muito americana. Mas eu sei que na América, isto é confirmado, na América, os graus, os livros das sombras, em algumas instâncias não é assim. Portanto, isto depois depende de pessoa para pessoa, às vezes há circunstâncias que não é bem assim. Mas, na generalidade, o livro das sombras gardneriano é copiado em secções dependendo do grau. Portanto, o primeiro grau copia uma secção do livro, o segundo grau copia outra secção e o terceiro grau copia outra secção. Como eles separam o segundo e o terceiro, cada grau tem a sua secção do livro das sombras. A única forma de tu teres o livro completo é, de facto, atingir o terceiro grau e seres autorizado a copiar o livro, a tua secção do terceiro grau do livro das sombras. E é a única forma que tu tens para ter o livro completo. Na tradição gardneriana. Na alexandrina não é assim. No primeiro grau, a pessoa copia o livro na íntegra. Não há secções nenhumas. E isto vem um bocado da ideia do Alex achar que os iniciados eram bruxos iniciados da tradição, vieram até nós em perfeito amor e perfeita confiança e, portanto, têm todo o direito de copiar o livro das sombras na íntegra. E, portanto, é isso. Quer dizer, isto... há muitas diferenças, não é? Acho eu. Em relação a estas coisas, há muitas diferenças. Que são substanciais, acho eu. A própria percepção, ou talvez não percepção, a visão que se tem dos graus. A visão que se tem dos graus é completamente diferente. A visão que se tem do poder se dar junto versus a visão que se tem de separado. E se é sempre assim ou não. Aquilo que nos foi ensinado não é? Portanto, é sempre juntos. Mas a visão dos graus, e eu postei uma coisa há pouco tempo em relação a isso, foi uma das coisas que eu fiz, postei a forma como os alexandrinos veem os graus, que é o primeiro grau é a iniciação nos mistérios, o segundo grau é a penetração nos mistérios, e o terceiro é a celebração, não é? É o selar e a celebração. Bom, eles completam-se dessa maneira. Exatamente. Que também é uma coisa curiosa de... Isto vou-te perguntar e eu depois também falo um pouco a minha percepção. O que é que achas de separá-los? Se o farias? Não? Porque é algo individual? Qual a tua ótica? Eu não separava, como é óbvio, porque eu percebo porque é que eles são dados os dois juntos. Se não vou dar os dois, então não dou. Não vou dar um segundo grau para depois dar um terceiro. Porque eu não consigo perceber, e existe uma série de coisas em relação a isto que eu não vou poder estar aqui a dizer, mas existem razões pelas quais nós damos os dois juntos. E são razões que estão provadas de forma prática. Portanto, que foram provadas de forma prática pelo Alex e pela Maxine na altura. E, portanto, eu não o faria. Eu não daria o segundo separado do terceiro. Mais valia a pessoa ficar sempre no primeiro do que estar a fazer isso. Ou seja, a dar o segundo e depois dar o terceiro. Porque é uma forma de controle, percebes? Se for feito dessa forma. Não se está a pensar na evolução do próprio iniciado, está-se a pensar em controlar o iniciado. E, portanto, estás a pensar em ti em vez de estar a pensar no outro, não é? E, portanto, isto tem a ver com o outro, não contigo. E, portanto, nessa ótica, eu não daria. Eu esperaria que a pessoa estivesse pronta para receber o segundo e o terceiro, em vez de estar a dar só por dar. Basicamente é isso. Como ambos se completam, ficaria meio que incompleto. E não só. Aquilo, talvez, né? Eu quero dizer, não talvez, mas pronto, dispersasse. É complicado e é perigoso.
Mas, quer dizer, é assim, as pessoas depois podem dizer mas isso não é nada perigoso, porque se fosse perigoso então os guardianos se separam sempre e não é nada perigoso, nunca aconteceu nada, a nossa ótica é diferente. Aliás, eu lembro perfeitamente da conversa que tive com a Viviane Crowley, em que eu lhe perguntava se ela achava, sendo ela dupla linhagem, não é? Se ela achava, tendo as duas práticas e tendo as duas óticas, se ela achava qual era a opinião dela em relação a isso, não é? Portanto, qual era a forma que ela achava que seria a melhor, não é? Para estas coisas. E existem explicações de ambos os lados que são plausíveis, repara. Agora, nós não fazemos isso. E, portanto, se nós não fazemos isso, é porque a nossa ótica é esta. Faz parte da tradição fazer as coisas desta forma. Se são feitas de outra maneira, não é? Então não estão a ser feitas de acordo com aquilo que deveria ser feito. Percebes? E portanto não é um ajuste. Estás a fugir da liberdade. Está-se a fugir da liberdade e não é só isso. Está-se a fazer de acordo com uma outra tradição que não é nossa. Percebes? Portanto, não estamos... uma coisa é a pessoa não saber porquê. E de repente descobrir, espera lá, isto realmente devia ser feito desta maneira. Ok. Que foi o meu caso, não é? Eu, por acaso, recebi o segundo e o terceiro juntos. Sem conhecer a Máquina Sincera, antes de falar com... Percebes? Tudo isso. E, portanto, foi só no momento em que nós conhecemos a Máquina Sincera, em que lhe dissemos, olha, nós estamos a dar o segundo e o terceiro grau juntos. E ela diz, é exatamente isso que se tem que fazer. Sempre se fez. Eu sempre dei o segundo e o terceiro, e o Alex também. E, portanto, descobrimos, foi uma surpresa para nós, percebes? Descobri que realmente as coisas eram feitas daquela forma, mas nós quase que sentimos que era assim, estás a perceber? E portanto começámos a fazer dessa maneira. Depois vai-se a confirmar que era aquilo que sempre fez. Não é? Agora, na nossa perspectiva alexandrina, há uma explicação pela qual nós fazemos isto, não é? Mas existem alexandrinos que os separam os grãos. Sim, exatamente. E até por isso é que eu estava a falar, por isso é que eu trouxe esse tema à tona, e inclusive por causa de pessoas que são conhecidas, não é? Que foi feito assim. Pois sim. Depois foi feito assim. Há algumas circunstâncias, houve apenas duas ocasiões em que se fez assim, em que se separou os graus. E foi uma coisa muito rápida, ou seja, não foi segunda e terceira, porque assim, na tradição bernardiana, eles dão o primeiro, o segundo e depois esperam uma série de tempo, então não é nem um dia ou o que é, e só depois é que dão o terceiro grau. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu na Alexandrina. O Alex deu segundo e terceiro separado apenas em 2 ocasiões. E na altura ele disse à Maxine, tu vais-te lembrar da regra porque esta é a exceção. E ele deu apenas 2 vezes. Porque ele achava que, na altura, pelas circunstâncias e pelas pessoas que eram, ele achava que era melhor dar separado. E depois foi pouco depois de ter dado o segundo grau, deu logo o terceiro. Isto foram, acho que um mês depois. Portanto, não tenho a certeza quanto é que foi neste caso, mas foi mesmo. E o outro foi também por causa de uma circunstância chata que realmente ele teve que dar à pessoa os 2 graus separados. Mas não era a regra. A regra é dar-se juntos. A forma pela qual ou porquê se deu os graus, o Alex deu os graus separados, são excepcionais e não a regra. Não, mas foi por isso mesmo que eu abordei, porque é algo que não é tão abordado. Pois. E quando acontece, neste caso, quando aconteceu, não é? Porque nunca as pessoas nunca se questionam. Não, foi feito assim, então eu vou fazer também, sem sequer averiguar o porquê e porque é que foi feito daquela maneira, porque é que foi, neste caso, não o porquê é que foi exceção. Sim, é aquela coisa. Foi feito, então também vou fazer. Exato. Então, se eles fizeram, porque é que nós não podemos fazer também? Mas eles fizeram em exceção e não fizeram em regra.
como se fosse feito sempre. É nesse aspecto que eu queria ter abordado. Mas que é um bocadinho triste as pessoas estarem a tomar uma exceção e fazerem-na de regra para justificar as opções que têm. Uhum. Se elas querem fazer as coisas, então que justifiquem elas próprias e dar provas de facto aquilo é assim e que querem fazer por esta ou aquela razão e não porque alguém fez antes. Uhum. O que nos leva também àquela pergunta, sobre tudo o que nos une é apenas uma iniciação e a linhagem até o Alex e a Maxine. Não pode, não é? Não pode. Aquilo que nos une não é apenas sermos iniciados alexandrinos e termos uma iniciação, não é, que nos liga, não é, até ao Alex e a Maxine, apenas, não é? Portanto, há muito mais do que isso. Há muito mais. Ou seja, não é só uma linhagem e também não é só uma iniciação. E também é um pouco superficial, penso, para mim, não é? Pensar dessa maneira. Pois. Sim, porque foi como estava a falar há pouco, não é? Sobre as linhagens, e aquela linhagem carrega de facto, não digo só apenas, neste caso, né, como tinha falado há pouco, sobre a assinatura, porque a assinatura neste caso não é o de menos, mas sim o que é levado, transportado dentro dessa oralidade, sempre se mantém. Claro. E então, nesse aspecto, as linhagens carregam, de certa forma, as personalidades dos elders, dos anciãos. Eu volto a dizer o mesmo, não é? Aquilo que nos une é uma prática e é uma filosofia. Há alguns iniciados que não são desta opinião, ou seja, eles acham, nomeadamente o Brian Kay, por exemplo, no qual nós falámos no outro podcast que nós temos, For Covenant's Sake, o Brian Kane, que tem o Covenant New Orleans, não é? Ele acha que o que nos une é de facto a filosofia, ou seja, a forma como os alexandrinos pensam, a forma como os alexandrinos atuam, segundo as regras que os alexandrinos atuam filosóficas, ou seja, a forma como... Mas até a filosofia varia de iniciado para iniciado. Pois varia, mas o que ele achava que era em comum era a forma como o Alex e a Maxine pensavam e a forma como eles atuavam e a filosofia que está por trás disto. Portanto, era isso que é o essencial e que nos une. Eu acho que não. Eu vou um bocadinho mais... Porque ele diz que não é possível unir toda a gente pela prática. Bem, se não fosse, não seria uma tradição. Mas é assim, eu se for ao Coven do Brian, eu tenho a certeza absoluta que eu vou reconhecer quase tudo aquilo que ele faz. Absoluta. E tenho esta certeza porque ele saiu basicamente do mesmo treino que eu. Portanto, ele sabe as mesmas coisas que eu. Tem, com certeza que realmente tem coisas aqui e ali que são um bocadinho diferentes. Mas eu vou reconhecer os elementos todos, inclusive a ordem das coisas. Agora, há covens que... Portanto, esta é a pergunta, não é? É bom a gente realmente... É esperado que a gente vá a um coven alexandrino e que veja realmente um ritual alexandrino? Ou podemos ir a um coven alexandrino e vermos coisas que não reconhecemos nada daquilo que é feito? Eu acho que é esperado se reconhecer, mas a própria didática do Coven é o que muda, é o que enriquece. Claro, e isso depois é aquela coisa que de facto é o trabalho do Coven. O trabalho do Coven é nos Shabbat e nos Shabbat e a forma como eles depois fazem magia. Essa é a evolução. Ou seja, essa nem é a evolução, é o trabalho que é feito no Coven, é esse. Percebes? Não é o mudar a tradição. O trabalho no Coven não é fazer do Coven o meu Coven do Carga. Não é isso. Isso é um trabalho do ego, que não tem nada a ver com a tradição. Portanto, se eu vou já à partida, estou a iniciar uma tradição e vou fazer as coisas, não é? E é-me passado uma série de conhecimentos e eu agora vou alterá-los todos porque eu vou torná-los meus, não é isso que é esperado. O que é esperado é um trabalho após esse receber desses saberes e desse treino e depois saber fazer
saber evoluir com isso. Ou seja, a partir desta base, fazer então o trabalho que é esperado. O trabalho não é mudar a tradição, mas fazer com que a tradição nos mude a nós. Olha, tocaste num ponto que eu queria ter falado, que bate com essa pergunta e inclusive bate com outra, que eu vou ter que dar aqui o pulo para juntar as duas, porque para mim elas complementam-se. E a outra seria o que quer dizer ser-se um iniciado da tradição alexandrina. Isto, para mim, complementa-se com a questão do todo nos une. E eu diria que é algo que o Alex dizia. Consciência. É uma das coisas que eu penso, isto é, quando a prática é seguida da forma da tradição, como nos é ensinado, é isso que se busca e é isso que se procura conseguir obter através da prática. Eu acho interessante, por exemplo, quando tu tens sumos sacerdotes ou sumos sacerdotisas que estão à frente de covens e que têm uma necessidade extrema, isto é um, penso eu, um sinal, não é, de que a pessoa não está resolvida, não evoluiu como este. Talvez não tivesse aquilo que é chamado de, ou que nós em especial, observamos, vocação. Vocação, sim, talvez não. Até, a pessoa até pode ter vocação, mas a evolução que fez não é uma evolução espiritual, é uma evolução egóica, não é? Portanto, do ego, em que eles estão à frente de um coven e vão mudar práticas essenciais, que são práticas da tradição, querem mudá-las para poder personalizar quase que um coven. O coven não precisa de ser personalizado, ou seja, a tradição não precisa de ser personalizada. Nem o coven deve ser personalizado. O coven deve ser um coletivo de pessoas, não é? Um trabalho em conjunto. Aquilo que o sumo sacerdote do coven faz, ou o sumo sacerdotisa, é de facto guiar os iniciados na sua busca e na sua experiência. E dos mistérios, e é só. Não tem que estar a personalizar, a ir a mudar coisas que são que eu vou utilizar o termo matéria. Materiais que não, e quando eu digo materiais eu não me estou a referir a ferramentas. São como se faz as coisas. Exatamente. Não é? Portanto, que são coisas que presidem à tradição. Não é? Portanto, o separar os graus não é da tradição alexandrina. Nunca foi. Fez-se 2 vezes em exceção em 70 anos de existência da coisa. E, portanto, é complicado estar-se, não é? Ou 60 anos de existência da coisa. É complicado estar-se a mudar coisas, não é? Quando se muda, porquê? A minha questão é esta: porquê é que se está a mudar? Porquê é que a pessoa está a mudar sabendo ela que se dá segundo e terceiro juntos? Porquê é que a pessoa está a separar os graus? Isto é um exemplo, não é? Há outras coisas que as pessoas fazem também. Outras coisas que as pessoas fazem, que é ignorar, por exemplo, rituais que são essenciais, não é? E que não quero fazer isso. E portanto, sem terem, pronto, porque querem, ou por melia, ou não sei, mas eu acho que é extremamente, como é que eu ia dizer, extremamente infeliz para as pessoas do coven. Não para essa pessoa, porque eu acho que essa pessoa, pronto, se está a ter uma viagem de ego da craft, tudo bem, eventualmente ou sai dela ou então não sai, não é? E continua e, entretanto, desfaz-se aí pelo meio. Mas a chatice é quando esta gente está à frente de covens, não é? Em que as pessoas depois são ensinadas desta maneira, não sabendo elas o que é que de facto é a prática original. E recebem uma coisa que é semi-egóica, feita ou inventada ou modificada pelo ego, movida por o ego, de uma única pessoa. Portanto, que não tem nada a ver com aquilo que é a tradição. A tradição é para a pessoa evoluir espiritualmente, para a pessoa poder encontrar significados e mistérios e desvendá-los e, enfim, indo vivenciando, não é? Os mistérios. Não é para receber coisas metade e cortadas e embrulhadas e atadas e à vontade do sacerdote ou sumo sacerdote X, não é?
ou se me assististe ou se assististe a X. Não é assim que isto foi pensado. Essa é a pergunta que as pessoas têm que também fazer um pouco, não é? Por aí fora. Como é que e quando é que aquilo parece ser uma viagem egoica, não é? Portanto, em que as pessoas que estão à frente, de um coven têm que ser líderes, mas não têm que ser déspotas.